Olá! Vamos continuar a saga do nosso filtro gravitacional, agora com o teste definitivo em sala de aula. Em testes anteriores, fizemos os testes de operação e o teste de esvaziamento. O primeiro teste consistia em alterar as alturas dos recheios e calcular a vazão para o regime estacionário do filtro. Já o segundo teste consistia em calcular o tempo de esvaziamento do filtro para um certo volume pré-estabelecido. E agora vamos para o teste definitivo. Será que, apesar de todos os nossos esforços, o nosso precioso filtro deu certo? Certo? Então, vamos rodar. Tô filmandinho. Licença, João. João, dá uma licencinha. O cara recebeu a gente super bem. Professor, essa tampa ali, ó, era pra ter sido com 38. Opa, eu acho que sim. 5 centímetros. 5 desses. Na verdade, ele não tá bem reto. É válido ressaltar que para o teste em sala de aula, utilizamos 5 cm para o carvão ativado, 5 para a pedra dolomita e 8 para a pedra brita, bem como 3 cm de camada de água. E essa é a hora da verdade. O teste deveria ser realizado com efluente poluído para vermos a capacidade de filtragem do nosso experimento e também em regime estacionário para conseguirmos comparar a vazão teórica obtida através do programa e a vazão experimental calculada a partir dos dados que vamos retirar do nosso filtro em sala de aula. Nossa. Sim. Fechou. Quando der 1 minuto eu aviso, tá? Quanto 47. Ó, tá. 3, 2, 1, vai! Vamos medir a massa agora? Nossa. Mas não sabe, rapaziada.
coisa mesmo. Injeção. Tá, vai. Alguém anotou a massa desse negócio? Sim. 185, eu acho. Não, 157,3. Aqui, ó. Aqui, ó. 757 menos a massa global, né? Depois criar o tempo, certo? Então, vamos rodar. E vou lá aqui, ó. Então, ó, nossa velocidade superficial, certo? A vazão teórica deu 8,96 vezes 10 na menos 6. E experimental, como pode ser visto, 9,55. O erro relativo, 26,3%. Boa noite, pessoal. Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre a nossa programação que nós realizamos no Scilab, beleza? E primeiramente, o que nós fizemos? Foi a análise granulométrica dos materiais de recheio, que no caso é o carvão ativado, a brita e a pedra dolomita. E para isso nós utilizamos o modelo GGS e RRB, tranquilo? Então anotamos primeiro os nossos diâmetros das peneiras e as frações máxicas e colocamos em forma de vetor. Fizemos a transposta e com isso nós adequamos os nossos vetores de acordo com cada modelo de ajuste linear. Então no caso para o modelo GGS é o ln de x é igual a m vezes ln de d menos m vezes ln de k, tranquilo? E para o modelo RRB, nós temos que o ln do ln de 1 sobre 1 menos x é igual a n vezes ln de d menos n vezes ln de d', tranquilo? E só para deixar claro, nós utilizamos a programação do nosso professor Marcos Moreno, então todos os créditos a ele, essa parte do ajuste, tranquilo? Beleza, então em seguida nós fizemos as funções de otimização tanto para o modelo GGS quanto para o modelo RRB e com isso nós definimos os nossos chutes, tanto para os dois modelos. E no final nós chamamos a rotina para encontrar os parâmetros. Então para o modelo GGS nós temos os parâmetros M e K e para o modelo RRB nós temos o D' e o N, tranquilo? E através dessa função nós conseguimos encontrar esses parâmetros. E com esses parâmetros nós definimos então os nossos diâmetros. No caso para o modelo GGS o diâmetro de Salter GGS é igual a m menos 1 vezes k sobre m. E para o modelo RRB nós temos que D' sobre a função gama de n menos 1 sobre n, beleza? Então encontramos os nossos parâmetros aqui, no caso o m e o k para o modelo GGS, e já definimos aqui a equação do nosso diâmetro de Salter, tranquilo? E também nós colocamos o coeficiente de correlação, nós chamamos a função correl, para fazer a determinação desse parâmetro. E para o modelo RRB, nós temos o parâmetro n e o D', e utilizando a função gama que o Scilab disponibiliza, então nós encontramos o diâmetro de Salter, tranquilo? E também nós achamos a coeficiente de correlação. Então nós fizemos isso a mesma coisa para o carvão ativado, nós utilizamos as mesmas programação, só mudamos os vetores que nós encontramos na análise granulométrica, certo? E também para pedra dolomita, tranquilo? A mesma coisa. Beleza.
nós definimos aqui qual que seria o melhor diâmetro para utilizar. E como que nós definimos? Através das correlações de determinação, certo? O melhor R quadrado. Então, o que nós fizemos? Se a correlação 1 for maior que a correlação 4, então nós vamos utilizar o diâmetro de Salter e GGS. Caso contrário, nós utilizamos o RRB. E com isso nós fizemos também para o carvão e para a pedra dolomita a mesma coisa. Então, através disso nós vamos utilizar nas nossas contas o diâmetro que obtém o melhor coeficiente de determinação, que no caso é o nosso R quadrado. Beleza? Então, prosseguindo, nós temos o nosso ensaio de permeabilidade. Nós anotamos aqui alguns parâmetros importantes para a realização dos nossos cálculos: gravidade, temperatura, o R, pressão, densidade. E é importante falar um pouquinho sobre esse parâmetro, que é a viscosidade. Por quê? Porque nós trabalhamos com, geralmente, um CP, certo? A água, a 20 graus Celsius. Então, por que nós estamos trabalhando com 270? Porque, de acordo com a literatura, em soluções, quanto maior a concentração, maior vai ser a viscosidade. Então, nós chutamos esse valor, que seria a viscosidade da nossa solução, certo? E, com isso, nós definimos esse parâmetro, certo? Então, foi basicamente um chute. E, porque, no caso, o ideal seria medir com o viscosímetro, certo? A nossa solução, mas como nós não tínhamos disponível, então fizemos esse chute. Então, o diâmetro do filtro e a área do filtro, beleza? Então, outros parâmetros importantes, que é a esfericidade, que nós realizamos lá no laboratório, as medidas do lado maior e do lado menor de cada material, certo? 5 vezes. E fizemos a média. Então, através da relação entre o menor e o maior lado, nós temos a esfericidade, tanto para a brita, quanto para o carvão antivale, quanto para a pedra dolomita. Tranquilo? E as porosidades, como que foi medida? Então, inicialmente, nós pegamos uma proveta, pegamos e colocamos 40 ml de material numa proveta, certo? E adicionamos 40 ml de água, beleza? Então o volume final, entre aspas, seria 80, certo? Mas não foi isso que aconteceu, porque existe um volume de vazio entre esses materiais. Então, definimos aqui o volume inicial dos materiais, que foi 40 para cada, e o volume de água adicionado, que foi 40. Então o volume final que nós obtemos foi de 60 para o carvão, de 61 para a brita, e de 62 para a pedra dolomita. E com isso nós fizemos então o volume de vazio, que no caso é o 80 menos o volume final que deu realmente. Então isso dá o volume de vazio. E através com esse parâmetro nós conseguimos determinar a porosidade, que é o volume de vazio sobre o volume inicial de brita. No caso vai ser o 40, tranquilo, para os 3 materiais. Beleza? E com isso nós conseguimos determinar o fator C e a permeabilidade K, tanto para a brita quanto para a pedra dolomita. E nós utilizamos as equações de Ergun para isso. Mas existe uma restrição, nós podemos trabalhar só com essas equações se as porosidades forem entre 0,35 e 0,50. Então, caso contrário, nós não podemos utilizar. Não é muito indicada a equação de Ergun. Então, para o fator C, nós temos que C é igual a 0,14 sobre a porosidade elevada a 3,5, tranquilo? E a permeabilidade K é definido como o dp, que é o diâmetro da partícula, vezes a esfericidade elevada ao quadrado, vezes a porosidade elevada ao cubo, que nós encontramos no laboratório, sobre 150 vezes 1 menos a porosidade elevado ao quadrado, tranquilo?
E com isso, nós determinamos então a nossa permeabilidade K, tanto para a brita quanto para o carvão ativado e pedra dolomita, e também o nosso fator C, para ambos os materiais, através dessas equações de Ergun. Tranquilo? E com esses parâmetros encontrados, nós conseguimos fazer a estimativa da velocidade superficial da água, ou seja, da nossa solução, no filtro. Tranquilo? E como nós fazemos isso? Através da equação de Forchheimer, que é definido como menos ΔP sobre L é igual a viscosidade vezes a velocidade sobre a permeabilidade K, mais C vezes o ρ, que é a densidade, vezes a velocidade elevada ao quadrado sobre a permeabilidade K elevada a 0,5, que no caso é a raiz, né? Enfim. Então, no nosso experimento lá em sala de aula, nós utilizamos esse tamanho de camada. No caso, o carvão ativado foi de 0,05 metros. Para a pedra dolomita foi 0,05 também. E para o carvão, para a brita foi de 0,08 e para a água foi de 0,03, tranquilo? Então, se nós passarmos o L multiplicando para o outro lado, nós temos que então o menos ΔP é igual o L vezes esses dois termos. E com isso, nós definimos então, nós podemos encontrar as velocidades superficiais através de uma analiticamente através da função de Bhaskara, que no caso é a resolução de uma equação quadrática. Então nós fizemos assim: A vezes a velocidade ao quadrado mais B vezes a velocidade mais o C igual a zero. Então nós passamos, o nosso C é o menos ΔP para o outro lado. Então o nosso B é a viscosidade vezes o L sobre o K, certo? Então a viscosidade vai ser a mesma, então nós vamos deixar isolado. E com isso o que vai variar vai ser o K e o L, então nós vamos ter que fazer um somatório, tranquilo? Então eu vou mostrar aqui embaixo como ficou as equações. Então o C ficou menos ΔP, o B, a parte B, então o μ nós deixamos em evidência e multiplicamos os somatórios. No caso, o tamanho da camada de brita sobre a permeabilidade da brita, mais o tamanho da camada de carvão sobre a permeabilidade do carvão, mais o tamanho da camada da pedra dolomita sobre a permeabilidade K da pedra dolomita. Tranquilo? E a parte A, no caso, vai ser a densidade vezes o tamanho da camada da brita vezes o fator C da brita sobre a permeabilidade K elevado a 0,5 da brita. Então, com isso, nós fazemos um somatório também, tanto dos outros materiais, e nós encontramos também o valor de A. E com isso, nós determinamos analiticamente a velocidade superficial através da equação, analiticamente pela forma de Bhaskara. Então, o Q1 é definido como menos B, mais ou menos delta, que no caso delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A, tranquilo? Então a nossa raiz de interesse vai ser o Q1, que vai dar um resultado positivo, tranquilo? E com isso nós encontramos Q1, multiplicando pela área do filtro, nós encontramos nossa vazão teórica, tranquilo? E a vazão experimental, como que é definido? É basicamente o seguinte: nós medimos a nossa massa no laboratório de água, juntamente com o balde, então nós temos que diminuir a massa do balde. Então, o 184 é a massa do balde, dividido pelo tempo que nós fizemos a filtração, então foi de 1 minuto, certo? Dividido por 1000, porque nós estamos trabalhando em grama, então nós passamos para quilograma, dividido por ρ, que nós estamos trabalhando em vazão máxima, então que é vazão volumétrica. Então, dividindo pela densidade, nós obtemos a vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo, tranquilo? E o nosso erro relativo foi
A vazão experimental menos a vazão teórica dividido pela vazão teórica. Tranquilo? E em casa, nós fizemos também a determinação da vazão máxima. Mas teve um porém, porque nós não estávamos conseguindo deixar em regime permanente o nosso filtro, certo? Porque a vazão era muito grande e o nosso chuveiro não estava dando conta, beleza? Então, por isso no final vai ter um erro muito grande, beleza? Então, basicamente o que mudou das cálculos de cima foi o tamanho da camada de água, que no caso o máximo que deu no nosso filtro foi de 0,07, beleza? Então fizemos os mesmos cálculos e conseguimos determinar a vazão máxima, tranquilo? E tanto para experimental, que nós fizemos em casa também. E o erro relativo vai ser a mesma coisa, que é a vazão máxima experimental menos a máxima teórica sobre a vazão máxima teórica, tranquilo? E fizemos alguns cálculos de filtração, no caso, a determinação das nossas resistências, tanto da torta quanto para o nosso meio filtrante. Então, o que nós fizemos? No caso, nós determinamos um tempo, tipo em 3 segundos, ou seja, 3, 6, 9, e nós coletávamos um volume em regime permanente, certo? E com isso, nós conseguimos determinar os nossos vetores T sobre V. E que, através de uma equação linear, nós conseguimos determinar as nossas resistências, tranquilo? No meio filtrante e da torta, tranquilo? Através dessa equação aqui e o alfa médio. E com isso, se nós temos esses parâmetros encontrados de resistência, nós conseguimos definir o tempo de filtração, certo? Através dessa equação aqui, tranquilo? E nós fizemos um gráfico só para ilustrar um pouco sobre o V sobre T. Desculpa, o T sobre V por V, tranquilo? Então, basicamente isso. E nossa impressão dos resultados aqui, que foram esses, tranquilo? Então, vou rodar o programa, certo? E tomara que não trave, que é muita conta. Eita, vai demorar um pouquinho, certo? Vou esperar um pouquinho. Olá, então aqui nós temos o nosso gráfico de T versus T sobre V. Foi uma equação da reta, era esperado isso. E nós encontramos aqui, depois vou mostrar as nossas resistências, nosso filtro. Então, primeiramente, o que nós fizemos? Foi as análises granulométricas. Então, nós imprimimos os resultados das nossas análises. Então, no caso, para a brita, utilizando o modelo GGS, nós temos que o valor da função de otimização foi esse, de 6,82. O valor do coeficiente angular da reta foi de 1,19 vezes 10 na 1, certo? E o valor do coeficiente linear foi 1,044 vezes 10 na segunda. Nós encontramos o parâmetro K e o parâmetro M e o diâmetro de Salter médio, certo? E também o nosso coeficiente de determinação, o R quadrado, de 92,70%, tranquilo? E para o modelo RRB nós encontramos esses parâmetros, então a função de otimização, o coeficiente angular da reta, certo? O coeficiente linear, o parâmetro D', certo? O parâmetro N e o diâmetro de Salter, certo? Que foi esse. E o R quadrado de 97,34. Então, também para o carvão antivela nós fizemos a mesma coisa, certo? Os resultados foram esses. E o modelo RRB nós também definimos esses parâmetros, certo? E também para a pedra dolomita, a mesma coisa nós fizemos. E foram esses os nossos resultados, tranquilo? Beleza. E então, nós também definimos imprimimos os nossos resultados dos ensaios de permeabilidade, certo?
Então o valor do coeficiente de permeabilidade K foi esse para a brita. O fator C foi esse, de 4,27 vezes 10 na menos 1. O valor da porosidade foi de 0,475. E o diâmetro da partícula com melhor ajuste foi de 5,30 vezes 10 na menos 3. Se eu voltar aqui, vocês vão perceber para a brita que o melhor modelo que se ajustou aos dados foi o modelo RRP, concorda? Porque deu 97 nesse e 92 para o modelo GGS. Então, nós temos que utilizar esse diâmetro, certo? E foi isso que nós definimos aqui através daqueles comandos if. Então, foi para isso que serviu aquele esquema, tranquilo? Beleza, então o nosso valor de esfericidade também nós imprimimos o resultado. Então, para o carvão ativado a mesma coisa, esses foram os nossos resultados. E para a pedra dolomita a mesma coisa, tranquilo? Alguns cálculos também de filtração dos parâmetros que nós encontramos, no caso foi a resistência do meio filtrante, a resistência da torta e o tempo de filtração. E também em minutos, que foi no caso 16 minutos, certo? E os nossos resultados principais, que é isso que importa. A velocidade superficial em metros por segundo foi de 1,30 vezes 10 na menos 3, certo? A vazão teórica foi de 1,025 vezes 10 na menos 5. E a vazão experimental foi de 9,55 vezes 10 na menos 6, tranquilo? Então, o erro relativo entre a vazão teórica e experimental foi de 6,82%, tranquilo? E a vazão máxima, como eu falei, deu um pouquinho de erro, no caso foi muito grande o nosso erro, mas foi por causa do regime permanente que eu havia comentado, certo? Então, foi por isso que deu esse resultado tão grande, no caso foi de 563% de erro. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei, abraço e até a próxima.